Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma satisfação, hoje 22 de novembro, não, 22 de maio. 22 de novembro é o dia de aniversário da minha filha, né? 22 de maio de 2024 e nós estamos aqui para a nossa aula de número 194. Queremos, desde já, cumprimentar a cada um dos nossos irmãos e irmãs que vão estar conosco online, ao vivo, né? Pelo Instagram CETAD e também aqueles que estarão assistindo posteriormente, também pelo canal do Instagram e ainda no YouTube. Para nós é uma grande honra nós voltarmos aqui para mais uma das nossas aulas com todos os nossos amados irmãos. Uma bênção grandiosíssima. Queremos desde já saudar a você, irmão e irmã, que está nos acompanhando aqui de dentro do Brasil e também de fora, né? Nós já vimos aqui os nossos irmãos lá na Argentina que estão conosco, tanto para assistir a nossa aula aqui, né, como para o nosso curso de teologia, conforme nós conversamos. Maravilha, uma satisfação muito grande e especial. Pastor Ciro, paz do Senhor. Pastor, o senhor está num ritmo acelerado hoje, hein? Rapaz, eu vou dizer para você, eu deixei a Eliane lá na feira e vim lá da onde é o lugar da feira, está tendo feira de noivas e festas, né, hoje? E aí eu falei, minha filha, eu estou indo que vai começar a live às 10. E saí de lá com 15 minutos e cheguei aqui com 6. Ainda sobrou um tempinho ainda. Acelerei com os dois pés, mas deu certo. Foi uma benção. É isso aí, eu estou aqui tomando um café para me despertar um pouco. Fabrício, Pai do Senhor, meu jovem, Deus abençoe. Tem açúcar, né? Sem açúcar. A Eliane até falou, ó, deixei tudo no jeito lá para você. Você viu? Eu falei, rapaz, não é que não deu tempo de ver? Porque eu tive que fazer umas instalações elétricas lá no stand, aí corri para tomar um banho e voltar. Mas amém. Maravilha. Essa pura. Pois bem, meus irmãos, se vocês estão nos ouvindo bem, dê um amém. E se você está nos acompanhando daqui do Brasil, coloque aí o estado de onde você está nos acompanhando para a gente poder dar uma saudação a todos, não é? Maravilha. Eu estava dizendo aqui, meu pastor, já a nossa aula de número 194. 194. E vamos falar aqui sobre alguns assuntos ainda ligados ao tema do arrebatamento e as ressurreições que vão acontecer. Enfim, vai ser com certeza mais uma aula muito proveitosa. Olha aí, Ceará, Fortaleza, a capital cearense. O Fabrício é daqui da terrinha, né? O Fabrício é do pé vermelho e da barriga verde. Aqui do Paraná de Apucarana. Maravilha, pastor Renato de Araçatuba, a pastora Aprígio, Rio Grande do Norte. Maravilha, olha, Olinda, Pernambuco, Damião, Alagoas com a gente, sejam bem-vindos. Olha aí que maravilha. Amparo, Ministério do Belém, Deus abençoe. Balneário Camboriú, Josué Martins. Todos os nossos irmãos sejam muito bem-vindos para a glória de Deus. O Rogério é aluno do curso básico, olha aí, terminando a última matéria. Maravilha, Maracanaú, no Ceará, Maranhão, Manaus, olha, está fazendo o básico. Daniel, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Diadema, os irmãos vão continuar entrando. Manauara na praça, pastor Jailson Vieira, seja bem-vindo. Vamos iniciar nossa pauta, pastor Ciro. Parabenizar o pastor Ciro, que alcançou agora, neste início do mês de maio, 100 mil inscritos no seu canal no YouTube. Parabéns! Como eu disse no comentário que fiz lá, isso é fruto do trabalho. A turma acha que vem fácil, né? Mas na verdade não, isso é fruto de trabalho e Deus honra o trabalho, Deus permite, né, acontecer essas bênçãos nas nossas vidas. Ele conhece o nosso esforço, conhece o empenho, a dedicação, e a gente que acompanha o pastor Ciro sabe muito bem, não é, de todo o esforço que ele faz para poder estar produzindo conteúdo de excelência e disponibilizando no seu canal. Olha aí que placa bonita. Maravilha! Parabéns mais uma vez, pelo seu empenho, esforço, dedicação. Isso é a maneira como Deus cumpre as promessas nas nossas vidas. Eu vou dar aqui uns instantes para você falar. Fique à vontade para falar a respeito. Não, eu quero agradecer a Deus aqui. Eu fiz um vídeo até que o senhor comentou lá. Eu comecei no YouTube faz tempo, né? Em 2007. Só que naquela época, como o pessoal gosta de brincar, era tudo mato, né?
A gente não... Primeiro que a qualidade do próprio YouTube era ruim. A gente, às vezes, para colocar um vídeo de 5 minutos, levava 5 horas. Era tempo. Ficava ali, a qualidade da internet era muito ruim, né? Então, a gente postava assim a cada 6 meses e vídeos muito ruins. Quando chegou o período da pandemia, 2020, mais ou menos ali, um pouquinho antes eu já tinha começado a mexer com o meu canal de uma maneira mais, assim, procurando fazer uma coisa um pouco melhor, não é? Eu lembro que eu estava com 5 mil. Veja, 5 mil já é bastante, né? 5 mil é um bom número, mas a gente olha aí, o problema do ser humano, né, é que ele às vezes não se contenta com o que ele tem, ele sempre quer. Claro que é bom, isso é bom também, né? A gente ter desejo de crescer é importante, mas às vezes a gente não se alegra com o que a gente tem, a gente se entristece por aquilo que a gente não tem, né? Mas por graça de Deus eu pensei de maneira diferente. Eu falei, não, eu vou trabalhar com persistência que o resultado vem, né? Então demorou aí 4 anos, mas chegamos a esse número, que é um número assim. Claro que a gente não pode se acomodar, não é? Mas não deixa de ser um marco, né? A gente fica feliz aí com essa placa, né? É um símbolo, né? É simbólica, né? Aí 100 mil inscritos. É uma alegria, né? A gente sente assim realmente uma satisfação de poder receber esse prêmio. Eu quero, claro, louvar a Deus por isso, sobretudo, porque Ele me tem dado graça, e agradecer a todos os irmãos que bondosamente têm nos acompanhado. E eu quero aproveitar a oportunidade rapidamente e pedir para os irmãos também apoiarem o nosso outro canal, né? Que é o canal do CETADB, que também eu me sinto como, claro, faço parte, então é importante que nós, você que ainda não é inscrito no canal do CETADB, é importante você se inscrever, você curtir os vídeos, você compartilhar, você comentar, porque isso impulsiona, né? Impulsiona cada vídeo, impulsiona o próprio canal e mais pessoas vão ter acesso. Isso também vale para o Insta, né? Aqui no Insta, graças a Deus, o CETADB tem tido também um excelente crescimento e é importante para que mais pessoas possam ter acesso ao estudo da palavra de Deus, né? Porque, sobretudo, nós estamos aqui toda semana para fomentar nas pessoas o desejo de aprender a palavra, de apreendê-la em seus corações. E eu quero agradecer ao pastor Hércules pela oportunidade que ele nos concede de estar aqui toda semana e agradecer também pelo apoio ao nosso trabalho e também ali no nosso canal, né? Maravilha, meu pastor. É isso aí. Parabéns. Os irmãos que já estão inscritos, amém. E aqueles que ainda não estão, se inscrevam lá no canal Ciros e Borde no YouTube. Vai ser uma bênção com certeza e edificante. Além de tudo que você vai encontrar ali, o pastor tem estado toda terça-feira ali, a partir do horário de 21 horas, né, à noite, a partir de 9 da noite, com um estudo comentando o livro de Apocalipse. Você não pode perder. Se você ama a escatologia, deseja se aprofundar na questão da escatologia, especialmente nesse material que está produzindo, que é uma interpretação do texto bíblico, conforme o livro de Apocalipse, com certeza vai trazer edificação, né? E está ali à disposição para os irmãos. Participe, que certamente vai ser proveitoso. Pastor, o Rogério dos Santos mandou uma pergunta para nós aqui. Ele diz assim: o arrebatamento é uma morte, já que todos têm que passar pela morte? Existem alguns pregadores, né, que têm falado isso aí, que fulano foi arrebatado, tal, porque partiu, porque morreu, né? Claro que a gente, às vezes, utilizava isso no passado de uma maneira, claro, eufêmica, né? Para falar de algum obreiro que partiu, às vezes, muito novo, e a gente falava assim, Deus recolheu fulano antes que ele visse coisa pior e tal, antes que acontecesse coisa pior na vida dele, Deus sabe todas as coisas,
assim como Estevão também, ele tinha toda uma vida pela frente, mas Deus resolveu tirá-lo desse mundo. Então, de maneira eufêmica, se utilizava até o termo arrebatamento. Fulano foi tirado desse mundo, foi arrebatado. Agora, isso não tem a ver com o termo técnico para arrebatamento, quando falamos da doutrina da escatologia, quando estudamos a escatologia. Claro que, tecnicamente falando, o arrebatamento aplica-se ao arrebatamento da igreja, quando ela será glorificada, e ali o texto é muito claro, não é? O texto principal, que é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, ali nós vemos claramente que não somente os vivos, mas também os mortos em Cristo serão arrebatados. Porque todo evento, né? Hoje em dia as pessoas também gostam de descompactar, de compartimentar, dividir. Muitas vezes se faz isso até para tentar, assim, prejudicar a nossa abordagem pré-tribulacionista, né? Então a gente percebe isso aí. O pessoal quer separar, não, porque num abrir e fechar de olhos é só transformação, não é o arrebatamento. Então, tenta-se fazer aí uma separação dos elementos que compõem o arrebatamento. Então, Paulo foi muito claro, o arrebatamento como um todo, ele abrange a ressurreição dos mortos em Cristo, que vão ressuscitar e vão ser glorificados, a transformação dos vivos, que também vão ser glorificados, e os dois grupos, na verdade, vão formar um grupo só. Os mortos em Cristo glorificados, os vivos também glorificados, vão formar um grupo só, é a igreja do arrebatamento, que irá ao encontro dos Senhor nos ares. Então, isto é o arrebatamento. O termo arrebatamento na Bíblia, aliás, o termo arrebatamento em si não está na Bíblia, né? Muita gente até usa esse argumento contra o arrebatamento. O arrebatamento nem está na Bíblia. Veja, tem outras palavras que não estão na Bíblia, mas a doutrina está presente. A palavra trindade não está na Bíblia, mas a doutrina da trindade está presente. Então é importante observar que nós derivamos o termo arrebatamento, que em outros idiomas, né, por exemplo, no próprio espanhol você tem rapto, no inglês você também tem rapture, né, que vem do latim. Do latim é raptus. Agora, no grego você não tem um termo para arrebatamento, mas você tem o verbo harpazo, que Paulo emprega lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16, 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo eles vão ressuscitar, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, o verbo está ali e aparece no particípio, né? Então, ali você vê, seremos arrebatados. Então, desse verbo vem o nosso termo arrebatamento, que em outros idiomas, claro, não aparece o termo arrebatamento, aparece rapto e assim por diante, mas a doutrina do arrebatamento está muito clara na Bíblia, né? Então, o termo arrebatamento, quando nós utilizamos, não é sinônimo de morte. O arrebatamento não é uma morte. O irmão diz, já que todos vão passar pela morte. Não, porque o arrebatamento contempla. Veja, na verdade, a pergunta do irmão não engloba aquilo que Paulo falou, não é? Paulo falou, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos morreremos. Significa que uma parte da igreja, claro, vai estar viva por ocasião do arrebatamento. Porque Paulo deixa claro que o arrebatamento vai englobar os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro, e os vivos. Nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então, o termo arrebatamento, ele abrange tanto aqueles que morreram em Cristo, que vão ser glorificados por ocasião do arrebatamento, e da mesma forma os vivos, salvos, vão ser
também glorificados, e o mesmo grupo, a igreja, porque a igreja do arrebatamento, eu já disse isso aqui algumas vezes, e eu sei que o irmão já comentou que o irmão quer estar vivo quando acontecer o Com arrebatamento. certeza. Claro que todos nós, Que seja todos hoje. nós temos essa esperança, mas é bom dizer aqui o seguinte, que os que morrerem em Cristo vão ter o mesmo privilégio, ou talvez até um pouco maior, até porque eles vão ter o prazer de ressuscitar. Olha que bênção gloriosa. A gente fala, não quero morrer. Só que olha que bênção. A Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. Porque os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Então, eles já vão ter essa satisfação, esse prazer de participar de um evento glorioso que é a ressurreição. E aí eles vão ser glorificados e um grupo só, claro, aí se juntam os dois grupos de glorificados, né? Os mortos em Cristo ressuscitados e glorificados, e a igreja também viva, glorificada. A igreja do arrebatamento, então, é formada pelos mortos em Cristo, ressurretos, e os vivos transformados também. Então, a igreja do arrebatamento, olha que interessante, é formada por todos os salvos de todas as épocas. É comum ouvir os pregadores dizendo, esta é a igreja do arrebatamento. Claro, enfatizando que o Senhor virá ainda enquanto estivermos vivos. Essa é a nossa esperança também. Aliás, era a esperança de Paulo. Porque Paulo dizia, nós, os que estivermos vivos, ele se incluía. Porque ele tinha essa esperança já naqueles dias. Só que não é nenhum problema isso aí, porque os mortos em Cristo também serão glorificados, e Paulo também, não é? Fará parte da igreja do arrebatamento. Ele que está hoje no paraíso. Eu até tenho uma pregação que eu apresentei um tempo atrás aí sobre as 7 viagens de Paulo, né? Alguém diz, Paulo tem 3 viagens. Não, tem mais. E a última delas é justamente essa viagem que Paulo vai fazer, porque ele está no paraíso. E ele vai viajar, né? Em espírito, claro, a parte imaterial dele vai viajar para a terra, e depois aqui vai fazer, na verdade, é como se fosse uma escala. Uma escala ou uma conexão, né? Para depois, junto com a igreja, ir ao encontro do Senhor nos ares. Aí já é outra dimensão. Porque Paulo hoje, claro, em espírito, ele está no paraíso, mas ainda não teve o seu corpo glorificado. Não é o estado pleno ainda, né? É um estado intermediário. Veja como isso é profundo, e eu não vou aqui ir adiante, senão a gente toma o tempo todo aqui da live. Esse assunto é um assunto importante, mas fica para um estudo posterior aí, né? Maravilha, meu pastor. Está esclarecida essa questão aí para o nosso companheiro Rogério. Agora, a irmã Franciele Gonçalves, ela pergunta assim, já estamos no fim dos tempos? Se já estamos no fim dos tempos. É uma pergunta interessante, né? Porque estamos no fim dos tempos, mas dizer isso é assim, é uma coisa vaga, né? Porque tem que fazer algumas explicações aí para nós entendermos. A rigor, os últimos dias começaram quando? No dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz, estamos no ano 69 de Daniel, alguém perguntou. O ano 69 ou, na verdade, a gente quis se referir a 79ª semana. Aí não, porque senão a gente estaria... nós estamos no intervalo, na verdade, né? Porque a contagem da semana foi interrompida. Aí a 70ª já é o período tribulacional do qual a igreja não vai participar. Agora, já estamos no fim dos tempos, estamos nos últimos dias. E estamos também na última hora, porque o apóstolo João, lá no primeiro século, ele disse, filhinho, já é a última hora. E como veio o anticristo, muito se tem feito anticristo. Ou seja, naqueles dias, João já considerava que a igreja não estava já na última hora. E os últimos dias, eles foram inaugurados no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro pregou, logo após o derramamento inaugural do poder do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Pedro
ele, na verdade, antes da pregação, né, respondendo uma pergunta ali, porque algumas pessoas ali em volta estavam achando que os crentes estavam embriagados, sendo a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, veja, para alguém estar embriagado àquela hora, e como a fermentação não era como nos dias de hoje. Teria que ter tomado a noite toda. Teria que ter bebido muito, né? Então seria algo assim escandaloso. Como alguém poderia estar embriagado já às 9 horas da manhã? Terceira hora é 9 horas da manhã. Aí Pedro falou: não, eles não estão embriagados sendo a terceira hora do dia. Isto é o que foi dito por Joel. E aí ele cita a profecia de Joel. Só que quando você lê lá em Joel 2, você vê lá, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Deus falando por meio de Joel. Quando Pedro, que tinha autoridade apostólica, evidentemente, um autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele prega, e Lucas registra, o que Pedro diz? Citando a profecia: e há de ser que nos últimos dias. Então ele interpreta, pelo Espírito Santo, que aquele depois de Joel é uma referência aos últimos dias. Então nós estamos, desde aquele momento, nos últimos dias. Agora, se nós tomarmos o que Jesus falou no sermão profético, nós vamos perceber que os sinais indicadores do tempo do fim, da culminância desses últimos dias, da culminância desta última hora, ou podemos dizer, então, os últimos segundos, os últimos milésimos de segundos, ou falando de dias, os últimos minutos, as últimas horas desses últimos dias. Claro que nós não temos como saber se já estamos assim no limiar, né, do início do cumprimento do calendário profético que Deus estabeleceu. Jesus foi claro ao dizer para os discípulos o quê? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em outras palavras, Jesus disse o seguinte: olha, não cabe a vocês especular. Cabe a vocês cumprir a grande comissão. É pregar o evangelho, é fazer discípulos de todos os povos, debaixo do poder do Espírito. É isso que vocês têm que fazer. Agora, ficar especulando, não, é o ano que vem, é daqui 10 anos. Não, não vos pertence saber. Paulo também, quando escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, ele disse: acerca dos tempos e das estações, não convém que vos escreva. Ou seja, não pertence a nós especular sobre isso. Agora, a gente sabe que o arrebatamento é iminente. Em outras palavras, pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer agora, como pode acontecer vou exagerar, daqui a 10 mil anos. Iminência quer dizer isso. Pode acontecer a qualquer momento, mas a gente não sabe o momento. Quem viveu no tempo da Primeira Guerra Mundial achava que o arrebatamento ia acontecer ali. Quem viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial, muito mais. Quem viveu no tempo da Guerra Fria, meu Deus. E hoje, então, que o mundo caminha aí a passos largos para uma governança global, a gente percebe isso claramente, como, na verdade, tudo tem convergido para uma governança global, ter uma agenda globalista que está sendo imposta, e aqueles que não aceitam, bom, veja hoje aí, vai chegar por mão, se não chegou ainda, essa questão agora da raça, né? Vamos ver que agora a empresa vai ter que pedir para os funcionários dizer qual é a raça que eles pertencem. Veja se isso já não tem todo algo sendo engendrado aí. Toda uma doutrinação, né? Toda uma doutrinação, né? Então você é obrigado agora a falar qual que é a sua raça e tal. Veja, eu sou da raça humana, né? Todos nós somos da raça humana. Mas eles querem dividir a humanidade para poder implementar uma ideologização, uma agenda terrível. Isso não é só no Brasil. A gente está sentindo agora bastante no Brasil por causa do que nós já sabemos, o que tem ocorrido aí, não é?
Mas, infelizmente, isso é uma tendência mundial. E o anticristo, claro, ele vai pegar tudo pronto. Quando a igreja for arrebatada e ele ascender como homem do pecado, como diz a Bíblia, ele vai ter tudo à sua disposição. E ele vai agir a priori como um grande negociador, valendo-se da diplomacia. Ele vai conseguir fazer com que as forças se reúnam no sentido de convergir para o mesmo propósito. Hoje tem 3 forças que dominam o mundo, né? 3 forças históricas. A força eurasiana, formada por Rússia e China, e cada vez mais Rússia e China estão próximas, né? Nós temos também a força ocidental, representada pela OTAN, e tem a força islâmica, representada pela Irmandade Muçulmana. Tudo isso vai convergir para os meus propósitos, porque o templo também tem que ser construído lá em Jerusalém. Isso só será possível quando houver um acordo entre essas 3 forças. Então, tudo caminha para o fim. Nós não podemos dizer que já estamos na culminância desse fim, mas olhando para o que a Bíblia diz, a gente percebe tudo sendo preparado. Agora, Jesus falou, olha, quando vocês perceberem isso, aquilo outro, ainda é o princípio das dores. Ele deu o sinal claro de que a questão já vai estar, agora já falando especificamente para os judeus, né, para os israelitas, porque a gente sabe disso porque ele cita a profecia de Daniel. E aquela profecia de Daniel 9, 24 a 27, o anjo Gabriel foi claro, ele falou o que para Daniel? Daniel, isso aí diz respeito ao teu povo e à santa cidade. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. Então, o povo de Daniel é Israel, mais precisamente o povo judeu. E a santa cidade é Jerusalém. Jesus, então, ele em Mateus 24, versículo 15, ele começa a falar dessa profecia. O abominável da desolação, ou a abominação da desolação, de que falou Daniel, que é uma referência à profanação do templo que Jesus posiciona no futuro. Porque houve já uma profanação no período intertestamentário, quando Antíoco Epifânio profanou o templo. Mas Jesus, ele deixou claro que aquilo ali não foi o cumprimento final. Nós estamos diante de uma profecia de dupla referência, não é? Ela tem essa referência ligada ao que aconteceu no período intertestamentário, sem dúvida, mas Jesus diz que o cumprimento final vai ser no período tribulacional, porque ele fala que vai haver sinais cósmicos e tanta coisa. Agora, antes dele falar do período tribulacional, ele fala do que aconteceria ao longo da era cristã, ao longo da história, quando ele diz que haveria guerras, rumores de guerra, fomes, terremotos. Claro que alguns pré-tribulacionistas tentam forçar aí uma abordagem paralela entre Mateus 24, 4 a 14 e Apocalipse 6, 1 a 8, que Apocalipse 6, 1 a 8 fala dos 4 cavaleiros. E nós sabemos que o primeiro cavaleiro é o anticristo, né? Agora, na profecia de Jesus não tem o anticristo. Jesus fala de falsos cristos que surgiriam ao longo dos séculos. Então, fazer uma correspondência aí, eu acredito que é forçar a Bíblia para tentar aí estabelecer uma correlação e tal, e dizer que o anticristo, na verdade, será o último falso Cristo e tal. Eu penso que, na verdade, Mateus 24, 4 a 14, fala de, como Jesus mencionou ali, dores progressivas. Porque o termo que Jesus usa, odin, no grego, é, na verdade, um termo para as dores de parto, as contrações que a mulher sente na medida que vai se aproximando o momento do parto. Então, claro, na medida que vai se aproximando o tempo do fim, a culminância, na verdade, a culminância de todas as coisas, claro que esses sinais eles vão se intensificando. Vai havendo um maior número de
terremotos, de catástrofes e de pestilência e de guerras e rumores de guerras. Cada vez aumenta mais. Uma coisa é pior do que a outra. E, claro, vai chegar o momento em que Deus já estabeleceu qual é o momento final de todas as coisas. Então, o que nós podemos afirmar é que nós estamos nos últimos dias. Estamos no tempo do fim, mas ainda não é o fim no sentido de culminância, não é? Nós poderíamos dizer que estamos no início do fim, por assim dizer, né? Mas o fim propriamente dito, aí vai ter o seu start, né? Vai ter o seu desencadeamento, né? Ele vai ser desencadeado pelo arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é o evento desencadeador. Quando houver o arrebatamento da igreja, quando a igreja for tirada da terra, aí sim, o calendário profético, ele começa a se desenrolar, não é? Claro, começa a haver o desdobramento de tudo que está previsto na palavra profética. Hoje o que nós estamos vendo são apenas amostras do que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Claro que os irmãos que são historicistas, né, no que tange a interpretação do livro de Apocalipse, eles querem ver um cumprimento já dentro da história. Então, eles já querem que haja cumprimento agora. Mas nós que somos futuristas sabemos que o cumprimento final de todas as coisas vai ocorrer a partir do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí sim, um evento começa a acontecer após o outro, né? A agenda de Deus começa a ser posta em execução dentro do período de 7 anos do período tribulacional, quando a igreja estará no céu, mas na terra, vários acontecimentos, até que Cristo desça para implantar o milênio na terra, e nós vamos reinar com ele também, e tem todo aquele desdobramento que nós temos estudado no nosso curso, né, pastor Arnes? Hoje eu estou com ele aqui próximo, ó. Perguntas escatológicas. Olha aí. Eu mostro a frente, o senhor mostra o verso. Aí, ó. Então, olha aí. Perguntas escatológicas. Quem quiser fazer esse curso, né? É um curso de 2 meses, né, pastor Arnes? Isso. 2 meses, você vai ter respostas detalhadas e vai ter esse livro que nós elaboramos, né? O CEPTADB elaborou para que nós possamos conhecer em pormenores o que está na Bíblia, o que está previsto na palavra de Deus sobre as últimas coisas. Muito bem. Tire um print da tela, eu vou deixar aqui, ó, tem os contatos, telefone fixo da escola, o WhatsApp da escola. Esse WhatsApp que está fixado no comentário aqui da aula é o meu WhatsApp pessoal. Os irmãos que quiserem tirar alguma dúvida, pode chamar, a gente vai estar aí à disposição. Se você acessar o site cetadeb.com.br, também tem o ícone para acessar o WhatsApp ali. Esse é o da secretaria, que só funciona no horário de expediente, né? O meu está ativo o tempo todo. Está aqui, perguntas escatológicas, 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Maravilha! Vamos lá então, meu pastor, o Evangelho sobre rodas. Sempre está com a gente aqui e hoje de igual modo. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então o dia do Senhor seria o arrebatamento ou o início da tribulação? Então é importante entender o sentido do termo dia dentro do contexto. Quando Jesus falou daquele dia e hora ninguém sabe, claro que ao falar de dia e hora, o termo hora aí ajuda você a entender que Jesus se refere, claro, nesse caso, a um dia de 24 horas. Ou seja, a um momento. A um momento. Por exemplo, o dia do arrebatamento pode ser hoje, pode ser amanhã, mas é dentro de um dia de 24 horas. O dia do arrebatamento será um dia de 24 horas. Pode ser pela manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Ninguém sabe a hora. O dia e a hora do arrebatamento, ninguém sabe. Agora, o irmão fala do dia do Senhor, né? Ele diz, ninguém sabe o dia nem a hora. Então, o dia do Senhor será o arrebatamento ou o início da tribulação?
Então, observe, o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. O dia do Senhor é um período indeterminado de tempo em que Deus vai tratar com Israel, mais precisamente, e vai tratar também com os gentios. O dia do Senhor está previsto na palavra profética. Você pode ver, Joel falou, Oséias falou, Ezequiel falou, Isaías falou. Vários profetas falaram do grande e terrível dia do Senhor, que abrange todo o período tribulacional, mas abrange também o milênio. Ou seja, tem eventos negativos, mas tem também o dia em que o Senhor vai reinar. Então, o dia do Senhor, num sentido amplo, abrange tudo isso. Claro que, às vezes, você vê pelo contexto que o dia do Senhor refere-se exclusivamente ao juízo do Senhor, que vai se dar, sobretudo, no período tribulacional. Agora, o arrebatamento não é o dia do Senhor. O arrebatamento é o evento desencadeador do dia do Senhor. Veja se você está acompanhando. A igreja arrebatada, isso que eu estou falando até está na verdade, em harmonia com o que eu falei na resposta anterior. O arrebatamento é um evento desencadeador. O arrebatamento é o evento que faz com que todo o calendário profético comece a ter o seu desdobramento, né? Os eventos começam a acontecer em sequência, dentro de uma sequência estabelecida por Deus, de uma linha do tempo que Deus estabeleceu. Então, o dia do Senhor não é o arrebatamento, mas o arrebatamento desencadeia o dia do Senhor. Aquela profecia de Paulo também é um profeta, né? Bom que se diga. É comum a gente falar de profeta pensando sempre no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também tem profetas. Veja o que o próprio Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22. Ele fala do fundamento dos apóstolos e profetas. Veja que ele não falou profetas e apóstolos. Pedro já fala de profetas e apóstolos, né? Lá em 2 Pedro, capítulo 3. Irmão Ciro, isso aí é uma questiúncula. Pedro quis falar de um jeito e... Não, nada é por acaso. Se você ler o contexto, você vai ver que Paulo está falando claramente dos profetas do Novo Testamento, porque você tem profetas do Novo Testamento. Um deles é Paulo, outro é João, profetas da escrita que eu falo. Além dos profetas que foram usados por Deus com o ministério profético, o próprio Ágabo, que é mencionado, Barnabé, que era o filho da profecia, né? Barnabás, né? no aramaico, que Lucas interpreta como Ruios Paraclésios, né? Pode ser filho da consolação, filho da exortação, filho do encorajamento, porque ele era um homem com muitas qualidades, mas no aramaico o nome dele era Barnabás, filho da profecia, porque ele era também um profeta de Deus. Só que além desses profetas, com o ministério profético, e além também do dom de profecia, que não é um dom residente, né? Não há tempo de explicar isso aqui em pormenores, mas você tem também o ministério profético da escrita, escritores que profetizaram. O próprio João. Veja João, quando escreve Apocalipse, por que ele se identifica? Por que ele diz, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, estava na ilha de Patmos. Por que ele se identifica? Porque Apocalipse é um livro profético. Em João, o Evangelho, ele não se identifica. Nas suas epístolas, ele não se identifica. Ele, inclusive, não queria se identificar. Ele fala aquele a quem Jesus mais amava e tal, aquele que se reclinava junto de Jesus e tal. João não se identifica. No Evangelho de João, tem o nome João, mas é uma referência a João Batista. O apóstolo João não se identifica por nome. Agora, por que em Apocalipse alguém até tenta dizer, então não é João, não é o mesmo João, porque João não dizia que era ele, tal. Mas João, por que ele se identifica? Porque se trata de um livro profético. Então, a profecia tem que ser conhecida. O profeta, o representante de Deus, tem que ser conhecido. Pode ver que os livros proféticos no Antigo Testamento
sempre o profeta se identifica. O nome dele consta sempre do livro, não é? De maneira geral. E Paulo também é um profeta, porque Deus lhe revelou mistérios. Há verdades escatológicas que Deus revelou somente a Paulo, como há outras que Deus revelou apenas a João. Por isso que a Bíblia é uma harmonia perfeita. Agora, veja, o arrebatamento é um mistério revelado a Paulo. Quando ele diz, eis que vos digo um mistério. E ele, então, diz qual é o mistério. Não é um mistério que está oculto. Ele diz qual é o mistério. É um mistério revelado. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Deixa eu ver aqui se eu consigo retomar o fio da meada aqui, porque eu abri um parênteses, acho que eu acabei abri um colchete também, né? Agora tem que voltar Fala aqui. do dia e hora. O dia e a hora, exatamente. A pergunta, então, é importante entender isso, né? Que sim, eu ia citar segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele profetizou o quê? Ele profetizou que a vinda do Senhor e nossa reunião com ele, né, que é o arrebatamento, ele disse, olha, vamos até ler aqui rapidamente, pastor Arcos. Segunda, se o senhor puder ler aí, por gentileza. Segundo aos Tessalonicenses 2, versículos 1 a 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aí você percebe as duas coisas que eu falei. O dia do arrebatamento é o dia da nossa reunião com ele. Esse é o dia do arrebatamento, não é? Então veja, a vinda do Senhor, aí a vinda do Senhor até as nuvens, porque a nossa reunião com ele vai acontecer nas nuvens. E Paulo já tinha falado isso. A gente tem que ler segundo aos Tessalonicenses à luz de primeiro aos Tessalonicenses. Paulo já tinha falado, o meu Senhor descerá do céu com alarido. Travou, pastor Edson? Não, tá não. Travou o celular do Inácio. Do Inácio travou. O nosso aqui tá rodando. Acho que é o celular dele que travou, né? O dele deve ter travado. Aqui tá normal. Até eu troquei a internet outro dia justamente para não ter esses travamentos. Então, veja, a nossa reunião com ele, amém? A nossa reunião com ele é o arrebatamento. Agora, nós não podemos confundir a nossa reunião com ele com o dia do Senhor. Porque Paulo falou, não será isto sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Mas não será isto que? Não é o arrebatamento, é o dia do Senhor. Que aí na versão que o senhor leu, aparece dia de Cristo. E por esse dia de Cristo aí, muita gente confunde, dizendo, não, o dia de Cristo é o dia do arrebatamento. Mas aí não é o dia de Cristo no sentido do dia do arrebatamento. Tanto que há versões que dizem acertadamente dia do Senhor, porque o contexto imediato mostra isso, porque o próprio Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5, ele tinha falado do dia do Senhor. O dia do Senhor, dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, ele fala do juízo. Paulo ali está fazendo uma referência aos que os profetas falaram. Não é um dia de 24 horas. É o dia do juízo. É o período de juízos. Quando Deus vai começar a julgar, derramar juízo sobre a terra, conforme está lá em Apocalipse. Então, o que vem antes do dia do Senhor é o dia do arrebatamento. É a nossa reunião com ele. Mas o dia do Senhor, que aí aparece como dia de Cristo, isso aí tem uma questão de crítica textual, é variante textual. Se eu fosse entrar nessa questão aí, é um assunto até maçante. Teria que ser uma live só para isso. Porque, na verdade, isso aí tem a ver com a crítica textual, né? Aí tinha que explicar sobre o texto majoritário, o texto crítico e o texto receptus, lá do tempo da reforma, como que constava lá e tal. Mas eu posso garantir que, independentemente do termo,
o contexto mostra que é uma referência aí, não ao dia do arrebatamento, mas o dia do Senhor. O dia do Senhor como um período que Deus vai tratar com Israel e vai tratar com a humanidade. Então, respondendo agora objetivamente a pergunta do nosso irmão, que eu lancei luz aí, né? Com vários outros elementos. As suas informações. Mas, quando disse Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora, é uma referência ao dia em que tudo será desencadeado, é o dia do arrebatamento. Aí vem o dia do Senhor, que é, na verdade, o período em que Deus vai tratar com a humanidade. Então, o arrebatamento é o início desse dia do Senhor. Não, vamos dizer assim, porque, claro que a impressão que a gente tem quando a gente estuda o panorama da escatologia é que Jesus vem e imediatamente começa os 7 anos do período tribulacional. Mas o que começa imediatamente é o dia do Senhor. O período tribulacional está contido nesse dia do Senhor. Só que o calendário profético começa. Agora, pode haver aí um intervalo, evidentemente. A gente tem aquele evento de Gog, da terra de Magog. Isso aí pode ser que aconteça um pouco antes do início propriamente do chamado período tribulacional. Os 7 anos que serão contados, que aí já entra na 70ª semana de Daniel, que tem início. O que dá o start? Na verdade, é a última semana de Daniel. É o acordo que o anticristo vai fazer, né? Porque ele vai fazer um acordo com muitos por uma semana. Então, é ele que dá... Veja, é esse evento propriamente, se formos mais precisos, né? Não é propriamente o arrebatamento. O arrebatamento, ele dá início ao calendário profético. Então, o dia do Senhor começa com o arrebatamento. O arrebatamento, a igreja tirada da terra, começa o dia do Senhor. Só que aí, o que vai marcar o início do período tribulacional é, na verdade, esse acordo que o anticristo vai fazer com muitos, não é só com Israel, com muitos por uma semana. Porque é aquilo que eu estava falando, de que as 3 forças, elas vão ter que convergir, né? Elas vão ter que caminhar para o mesmo propósito. Tem que se aceitar, né? Exatamente. Vai haver um acordo aí diplomático para que essas 3 forças, que hoje, na verdade, são forças que se opõem, né? Veja, na própria ONU você tem o Conselho de Segurança da ONU. Quem que forma o Conselho de Segurança da ONU? Quais são as 5 nações fixas? Você tem Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China e Rússia. Tem outros países que são eleitos a cada 2 anos. Mas o que vale, o que é mais importante, são os membros fixos, que são eles que têm poder de veto. Se um deles não concordar, algo não acontece. Vamos agora transformar a Palestina numa nação independente. Tudo bem, a China concorda, a Rússia concorda, Grã-Bretanha concorda, França concorda, Estados Unidos. Não, eu não concordo. Veto. O único veto basta para que isso não aconteça. Mas é 4 contra 1. Não importa. Conselho de Segurança tem que todos concordarem. Se um deles não concordar, tem poder de veto. Agora, veja como que está o Conselho de Segurança da ONU. Esses 5 membros vitalícios, fixos. China e Rússia, de um lado, formam a Força Eurasiana. Grã-Bretanha, Estados Unidos e França, de outro lado, formam a Força Ocidental. Ali você já tem uma disputa, não é? Já tem ali uma bipolaridade, usando aí um termo aí de estudo da geopolítica, né? Bipolaridade. E tem ainda uma força que não está presente no Conselho de Segurança, mas que está dominando a pauta. Quem que hoje determina a pauta da ONU? São as causas islâmicas. Essa causa palestina, que, na verdade, por trás dela está, na verdade, o mundo árabe, os muçulmanos, de maneira geral. Então, quer dizer, só que o anticristo ele vai ascender como um grande negociador, com diplomacia. Ele vai conseguir ascender como um grande líder mundial que vai fazer essas 3 forças entrarem num acordo
Porque só assim, hoje o mundo todo aí, né, de maneira geral, está contra Israel. Todos querem, veja, as pessoas não têm nem mais vergonha de pedir a extinção de Israel. Nas universidades, qual que é o grito dos estudantes? Né? From the river to the sea, não é? Ou seja, do rio ao mar. O que quer dizer essa afirmação do rio ao mar? Eles querem dizer que Israel tem que ser extinto. Do rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Onde Israel está ali no meio tem que ser destruído tudo. E tem estudante que diz isso, nem sabe o que significa. Né? Até no Brasil. Né? Do rio ao mar e tal, desde o rio até o mar e tal. E estão gritando isso aí, que na verdade, foi criado pelos inimigos figadais de Israel para dizer: Israel tem que deixar de existir. Israel tem que ser apagado do mapa, tem que ser riscado do mapa. Então o mundo hoje está assim. Só que o anticristo ele vai vir, na verdade, para dar um jeito nisso aí, vai enganar o povo de Israel, porque eles vão achar que o mundo vai estar pacificado, e no meio da semana vai romper o acordo, e é aí que começa a grande perseguição, não somente contra Israel, mas também contra aqueles que vão se converter dentro do período tribulacional, e também contra as nações que não se alinharem com essa agenda do anticristo, porque vai ter nações que não vão concordar com isso, como hoje a gente vê no mundo, né? A gente não tem um alinhamento total. Você tem grandes forças que podem se alinhar, mas vai ter grupos menores que não vão concordar. E aí, o que o anticristo vai fazer? Ele vai fazer guerra àqueles que lhe opuserem, especialmente aos santos, né? Aqueles que vão, na verdade, estar do lado de Cristo de maneira objetiva e não vão aceitar de modo nenhum ali o domínio do anticristo. Falei demais, hein, pastor Arcos? Maravilha, mas dá tempo para mais umazinha aqui, ó. Vai dar tempo. A Lisa, ela mandou uma questão assim, conforme o testemunho que eu vi... É a Lisa Andrade? Não, devocional da Lisa. Acho que é ela também. Acho pode que ser. Uma Lisa Andrade de São Paulo. Se ela estiver aí, só confirma aí que Pronto. Ela está sempre lá no nosso canal também comentando e tal. Amém. Uma benção. Glória a Deus. Olha lá. Conforme o testemunho que eu vi, somente os que têm a manifestação do Espírito Santo é que serão arrebatados. Os salvos precisam falar em línguas? Esse testemunho que a irmã ouviu é ela mesma. Sou eu, tá ali. Então, irmã Lisa, testemunhos tem muitos por aí, né? Mas a gente tem que ver se o testemunho está de acordo com a Bíblia, não é? É isso aí. Agora, veja bem, conforme o testemunho que eu ouvi, somente os que tenham... isso aí é um erro, né? É um erro, porque, veja bem, o batismo no Espírito Santo não é para confirmar a salvação. Infelizmente, eu já ouvi esse tipo de coisa. Eu lembro quando eu era adolescente, era comum até pregadores falarem: olha, nós temos que saber falar a língua que vai ser falada no céu, porque lá no céu só entra quem fala em língua. Só que quando você olha para o Apocalipse, você vê que quem vai entrar no céu não precisa falar língua estranha, tem que falar glória, aleluia, se prostrar diante do Senhor. A língua lá no céu é essa, é glória, aleluia. A gente vê os anciãos falando isso, aleluia. Você vê os 24 anciãos, você vê os 4 seres dizendo aleluia, glória. Claro que as línguas estranhas, como nós falamos, elas são a evidência inicial de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. É uma obra do Espírito. Agora, isso não é para salvar, não é para confirmar a salvação. O batismo do Espírito Santo é para quem já é salvo. Veja que os apóstolos já eram salvos e eles foram revestidos de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É um revestimento. É uma bênção subsequente. É uma bênção separada da salvação. Uma coisa é a salvação, outra coisa é o revestimento de poder para quem já está vestido, não é? Quem já está vestido de veste de salvação recebe um revestimento de poder. Mas a pessoa já está vestida. Então não é porque a pessoa não foi ainda batizada no Espírito, no sentido de ser revestida de poder, que ela não vai ser arrebatada.
né? Senão a gente estaria também fechando a porta da salvação para todos os irmãos de outras denominações aí não pentecostais. Imagine, os batistas tradicionais, os presbiterianos e tal, e tantos grupos aí que não creem como nós, que não falam em línguas, eles também não seriam arrebatados, né? Então, veja, é claro que esse testemunho aí que a nossa irmã, querida irmã Lisa Andrade, né, ouviu, perdão, conforme ouvi, né, claro que precisa Tem um ser, exagero pentecostal aí. precisa ser analisado conforme a Bíblia, porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para quem já é salvo. Já é salvo. Tá certo, pastor Alex? Eu creio que o senhor acha que precisa acrescentar mais alguma coisa? Não, tá Acho que responde, né? tudo certinho. Na verdade, é isso aí mesmo. É um exagero pentecostal. O crente estava muito cheio nesse dia, o pregador, né, estava muito cheio também nesse dia, e aí ele soltou essa, né? Ou a pessoa que estava testemunhando, mas eu acho que estava mais intencionado de incentivar os outros a buscarem o batismo com o Espírito Santo do que afirmar que o Espírito Santo Claro. é como se fosse algo que vai qualificar ou não alguém para a salvação. Mas isso não quer dizer que nós não devamos, né, buscar Sim, o batismo do Espírito Santo. Claro, devemos buscar. Mas o batismo do Espírito Santo é clara a sua finalidade. Veja que as pessoas tentam colocar o batismo do Espírito Santo como algo importante para o céu. Mas Jesus falou o quê? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Acabou, Jesus deixou tá claro aqui. que é um revestimento de poder para você agir aqui, para você pregar aqui na terra, para você fazer a obra de Deus aqui na terra. É para isso que serve o revestimento de poder, não é? Agora, lá no céu é outra dimensão. Claro, nós vamos saber lá no céu qual vai... Porque, veja, nós vamos conversar no céu e vai ser um outro tipo de comunicação transcendente. Não vai ser o inglês, o espanhol, o russo e o hebraico. Que nós vamos falar no céu, a nossa maneira de se comunicar no céu é algo que ainda será revelado. Claro que as pessoas querem colocar o carro na frente dos bois, querem... Não, nós vamos falar o hebraico, porque Deus inspirou o texto sagrado e tal, e o texto é o hebraico, ou o grego. Veja, o grego koiné, inclusive, não é um grego... Polido. O grego... Polido, interessante. né? O grego da Bíblia não é um grego assim sofisticado, um grego puro, né? O ático, tal. Não. É um grego popular, irmãos. Tem muitas expressões populares, tem muita coisa que vem da mitologia grega, termos que vêm. E Deus usou tudo isso. Deus inspirou o texto sagrado, apesar do idioma não ser um idioma sacro. Agora, lá no céu, qual será a nossa maneira de se comunicar? Vai ser por meio da palavra, assim como a gente fala hoje? Porque nós vamos nos conhecer, nós vamos nos reconhecer, vamos nos assentar com Abraão, Isaac e Jacó, diz a Bíblia. Vai haver conhecimento, só que isso ainda se revelará, não é? A Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelado. Olha, a irmã Elimara está falando do Rio Grande do Sul. Deus abençoe nossa irmã. O Rio Grande do Sul tem passado aí uma grande luta, né? Mas Deus é poderoso para fazer uma grande obra naquele lugar, não é, pastor? Pastor Alex. Maravilha, meus irmãos. Nós vamos ficar por aqui hoje. Não é? A próxima questão para a quarta-feira que vem será esta aqui. Ó. Quantas ressurreições acontecerão? A primeira ressurreição é um tipo de ressurreição e por aí segue. Quarta-feira, mais uma aula imperdível. Nós queremos aqui, desde já, agradecer a cada um dos irmãos. Eu quero fazer referência aqui ao pastor Marcos Dantas, que é um manauara abençoado que está lá no interior do Amazonas, realizando a obra de Deus. Ele, por várias vezes, mandou um oi aqui, Pai do Senhor e tal, amém, amém e tal, está na benção. O irmão Rodrigo Borges,
as suas perguntas todas foram anotadas, ainda que repetiu-se, não é, algumas delas aqui, mas estão registradas. A nossa proposta na live é responder exatamente as perguntas que estão na divulgação, que estão ali, porque muitos irmãos vêm para a live exatamente porque se interessam pelas questões que nós divulgamos, tá certo? Então, na próxima semana, nós estaremos realizando uma nova aula, será de número 195, com outras questões que temos no inventário. Campina Grande, Paraíba, na live. Olha aí que bênção. Deus abençoe grandemente, não é, a cada um de vocês. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Amém. A irmã Heloísia aí falou do meu corte de cabelo. Muito grato, irmã Heloísia. A Heloísia, que é uma jovem abençoada, tem a idade da minha filha, né? E elas conversam aí entre elas e a gente louva a Deus pela vida dela, uma jovem muito dedicada aí da Assembleia de Deus em Natal. Deus abençoe, irmã. Olha ela, tá rindo aí, ó. Mãe Luísia. Deus abençoe, minha jovem. Que o Senhor Jesus te enriqueça em todos os sentidos. Pastor Hercos, Deus abençoe, viu, pelo privilégio de poder mais uma vez participar desta aula. É uma benção. Aula 194, né? 194 essa. Deixa eu fazer referência aqui ao pastor William, ali da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Olha Deus aí. abençoe o pastor William, tem um núcleo do CETAD que está andando uma bênção. Agora, recentemente, ele fez a indicação para o presidente do Conselho de Pastores lá, e estamos realizando um grande trabalho envolvendo os pastores da cidade de Ponta Grossa. Deus abençoe grandemente. Pois bem, pastor Ciro, uma satisfação. Estamos juntos e vamos seguindo caminhando, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Um abraço, até a próxima quarta-feira. Saudação aí para toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém, igualmente, viu? A paz do Senhor. Amém.